Salve, salve, CACDista! Começa agora mais uma edição do nosso podcast IDEG com as principais notícias do mundo ocorridas entre os dias 14 e 21 de junho. Falaremos do encontro entre os líderes Vladimir Putin e Kim Jong-un, que resultou em um controverso acordo de segurança entre Rússia e Coreia do Norte. Antes disso, dezenas de representantes de países se reuniram na Suíça para discutir caminhos para a paz na Ucrânia, mas sem a presença da Rússia. A gente conta qual foi o posicionamento do Brasil. Dados alarmantes. A ONU relata um aumento de 72% no número de civis mortos em conflitos no mundo em 2023. Também falamos da crise diplomática entre México e Equador. Após 2 meses de ruptura, o México escolhe a Suíça para representar seus interesses em Quito, mas deixando claro que isso não é uma mediação. E o Brasil adere ao DPP, o Diálogo sobre Poluição por Plásticos e Comércio Ambientalmente Sustentável de Plásticos da Organização Mundial do Comércio. A gente vai te explicar que grupo de nome enorme é esse. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Na quarta-feira, dia 19, a Rússia e a Coreia do Norte assinaram um acordo de ajuda mútua em caso de agressão e invasão de países terceiros. O acordo foi firmado durante a visita do presidente russo Vladimir Putin à Coreia do Norte, onde ele se encontrou com o líder norte-coreano Kim Jong-un. A parceria também prevê, de um lado, apoio da Rússia a manobras da Coreia do Norte perto da Coreia do Sul, o que deve piorar ainda mais a relação entre as duas Coreias. E, do outro lado, o governo norte-coreano se comprometeu a dar mais apoio à Rússia na guerra contra a Ucrânia. Segundo os Estados Unidos, Putin utiliza na guerra munições e mísseis fornecidos por Kim Jong-un. Eles negam. Essa foi a primeira visita do presidente russo a Pyongyang, a capital norte-coreana, em 24 anos. A parte norte da Península Coreana é um dos países mais fechados do mundo e é alvo de sanções do Conselho de Segurança da ONU por ter armas nucleares e não respeitar as normas do regime internacional de desarmamento e não proliferação. Putin nem mediu as palavras, disse que a aliança com a Coreia do Norte é uma forma de lutar contra a hegemonia dos Estados Unidos e de países aliados. Ele disse que esses países ocidentais possuem uma política hegemônica e imperialista que está sendo combatida por ele. Já Kim Jong-un afirmou que as relações entre Rússia e Coreia do Norte estão entrando em um período de nova prosperidade. O líder norte-coreano afirmou também que apoia completamente a operação militar na Ucrânia e reforçou o apoio incondicional à Rússia. Ele usa esse termo, operação militar, porque é esse o termo que Vladimir Putin usa para se referir à invasão na Ucrânia. Ainda durante o encontro, Vladimir Putin convidou Kim Jong-un para uma nova reunião em Moscou. O líder norte-coreano esteve na Rússia em setembro de 2023, mas à época o encontro com Putin aconteceu em uma cidade próxima à fronteira com a Coreia do Norte. Nessa mesma viagem, Putin visitou o Vietnã, onde assinou acordos bilaterais em diversos temas, como educação, energia, saúde e tecnologia. O Japão, a Coreia do Sul e a OTAN se disseram alarmados pelo acordo de segurança entre Rússia e Coreia do Norte. A Coreia do Sul afirmou que esse tipo de cooperação militar viola as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e disse que agora cogita enviar armas à Ucrânia, algo que relutava em fazer. A resposta também veio por meio de uma série de manobras militares conjuntas com os Estados Unidos esta semana. Enquanto isso, na Suíça, dezenas de líderes e representantes se reuniram com o objetivo de traçar um caminho para acabar com a guerra na Ucrânia. Mas a reunião terminou no domingo, dia 16, sem consenso. Houve até uma declaração conjunta, mas alguns países não assinaram o documento, como o próprio Brasil, além de Índia, Arábia Saudita, África do Sul e Emirados Árabes Unidos. Comunicado que pede que todas as partes do conflito armado estejam envolvidas para alcançar a paz, foi assinado por 84 países, incluindo lideranças da União Europeia, dos Estados Unidos, do Japão, da Argentina e de países africanos, como Somália e Quênia. O presidente Lula afirmou que tomou a decisão de não ir ao encontro porque o Brasil só participaria da discussão sobre a paz quando os dois lados em conflito, Ucrânia e Rússia, estiverem sentados à mesa. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, compareceu ao encontro, mas o presidente russo, Vladimir Putin, não foi nem convidado. Lula afirmou que o Brasil já propôs, em parceria com a China, uma negociação efetiva para a solução do conflito. Quem representou o Brasil no encontro foi a embaixadora do Brasil na Suíça.
De acordo com o comunicado final, os países signatários assumem que os princípios de soberania, independência e integridade territorial de todos os estados devem ser salvaguardados. Quanto à segurança nuclear, os países que ratificaram a declaração final estabeleceram que o uso de energia e instalações nucleares deve ser seguro, protegido e ambientalmente correto. As instalações nucleares iranianas, incluindo a usina de Zaporizhia, devem operar com segurança sob total controle do país, segundo o documento. O texto também reforça que qualquer ameaça ou uso de armas nucleares no contexto da guerra em curso contra a Ucrânia é inadmissível. Na sexta, dia 14, sexta passada, o presidente russo Vladimir Putin prometeu estabelecer imediatamente um cessar-fogo na Ucrânia e iniciar negociações com a seguinte condição: se a Ucrânia começasse a retirar as tropas das 4 regiões anexadas por Moscou em 2022, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Putin ainda exigiu que a Ucrânia renunciasse aos planos de adesão à OTAN. As condições impostas pela Rússia foram rejeitadas de imediato pela Ucrânia, pelos Estados Unidos e pela OTAN, e o conflito já se estende sem previsão de cessar-fogo por 2 anos e 4 meses. Agora um dado preocupante. O número de civis mortos em conflitos ao redor do mundo cresceu 72% em 2023. Os dados foram apresentados pelo Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, o austríaco Volker Turk, na abertura da 56ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Foram contabilizadas 33 mil vítimas civis de guerras e outros conflitos no ano passado. Mas a ONU alerta que o número provavelmente é muito maior, o que mostra, nas palavras do organismo internacional, uma alarmante falta de respeito pelo direito humanitário internacional. O relatório aponta 3 conflitos que contribuíram para o aumento: a guerra atual entre Israel e o Hamas, a guerra na Ucrânia e a guerra civil no Sudão. O conflito na faixa de Gaza é o que mais impacta o cenário delineado pela ONU. Cerca de 21 mil pessoas foram mortas no território palestino depois de bombardeios israelenses nos primeiros 3 meses do conflito, de outubro a dezembro. Hoje, são mais de 37 mil mortos, segundo o Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas. A ONU diz que a guerra em Gaza é uma guerra contra crianças e que milhares delas foram mortas e feridas. A guerra civil no Sudão, que já dura mais de 1 ano, começou depois que facções rivais das Forças Armadas do país entraram em confronto após darem um golpe de Estado em 2021. As Nações Unidas dizem que o risco de genocídio aumenta a cada dia no conflito e que pessoas são perseguidas por sua etnia. Mais de 12 mil civis foram mortos no conflito em 2023, segundo o relatório da ONU. Já a invasão russa da Ucrânia continua a vitimar a população civil ao longo da linha de frente do conflito e houve um aumento de 16% no número de pessoas mortas por minas terrestres, de acordo com o documento. Outras crises em lugares como República Democrática do Congo, Mali, Nigéria e Myanmar também contribuíram para o aumento no número de civis mortos. De acordo com o comissário, a proliferação dos conflitos representa uma carga cada vez maior para as organizações humanitárias, que dependem dos países doadores. A diferença entre o financiamento necessário para lidar com crises humanitárias e os recursos disponíveis hoje é de mais de 40 bilhões de dólares. Agora chegamos à América Latina. Na terça-feira, dia 18, o governo do México disse que assinou um acordo com a Suíça para proteger seus interesses no Equador. A decisão ocorre mais de 2 meses depois que os 2 países romperam relações na esteira de uma invasão pela polícia equatoriana da Embaixada do México em Quito. Pelo acordo anunciado nesta terça, a Suíça protegerá, representará e exercerá as atividades diplomáticas e consulares mexicanas no Equador, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do México. O comunicado enfatizou que o acordo não inclui qualquer pedido para mediar as diferenças entre os 2 países decorrentes da invasão. O ministério acrescentou que o México não considerará a possibilidade de restabelecer os laços com o governo do Equador até que o país ofereça um pedido de desculpas público e incondicional no mais alto escalão, além de se comprometer a respeitar o direito às proteções de asilo. Vamos só relembrar o caso que foi considerado um evento extremamente raro.
considerando as regras do direito internacional envolvendo imunidade diplomática, que é uma invasão a uma embaixada. Foi em abril, policiais e soldados equatorianos entraram no complexo da embaixada mexicana, em Quito, para prender o ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glass, que havia recebido asilo do México. Jorge Glass era procurado pela polícia equatoriana, pelas autoridades equatorianas, por denúncias de corrupção, mas mesmo assim o Equador não poderia invadir a embaixada mexicana, de acordo com as regras de imunidade diplomática. O evento, que é uma violação clara do direito internacional, fez as duas nações romperem relações diplomáticas. E agora falamos de política externa brasileira. Na quarta-feira, dia 19, o Brasil aderiu ao Diálogo sobre Poluição por Plásticos e Comércio Ambientalmente Sustentável de Plásticos da Organização Mundial do Comércio. Esse nome gigante é conhecido por DPP, na sigla em inglês. O DPP conta com 82 participantes e trata de tópicos como transparência de políticas nacionais, cadeias de valor e fluxos comerciais envolvendo plásticos, a promoção do comércio ambientalmente sustentável de plásticos e necessidades de cooperação de economias vulneráveis. Segundo o Itamaraty, a participação brasileira no diálogo será pautada pelas 3 dimensões integradas do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental, e pela valorização de posicionamentos baseados em dados científicos. Também, de acordo com a nota do MRE, a decisão de integrar o DPP corrobora a importância atribuída pelo Brasil à proteção do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável e reforça as credenciais do país para promover as exportações brasileiras com base nos atributos da sociobiodiversidade, assim como buscar resultados equilibrados e efetivos nas diferentes pautas de comércio e meio ambiente na OMC. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.